Horóscopo para o dia 14 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. É possível que de alguma forma você venha a se maravilhar com o que vier a atrair para a sua vida, se sentindo profundamente uma pessoa abençoada, e a tendência é que isso vá ficando cada vez mais forte com o passar do dia. Mesmo que isso seja bastante positivo, tome cuidado para não considerar tudo isso apenas uma fase, pois mesmo que realmente seja, somente o simples medo de perder poderá fazer com que ela se encerre mais rápido. Pelo contrário, procure aproveitar ao máximo como se não tivesse fim, se é que há fim nisso, uma vez que toda boa sorte é apenas fruto do que se vibra, e se vierem coisas boas, é porque fez por merecer. Se conseguir manter a vibe elevada, certamente poderá prolongar não apenas para outros dias tais bênçãos, mas pelo resto de sua vida. Touro. Será um dia que vai te pedir moderação, pois é possível que venha se entregar demais a certos prazeres e deixar ser dominado por eles, podendo gerar algumas complicações. Isso não significa que deverá passar um dia de penitência, se isolando de tudo que te parece bom. Pelo contrário, não apenas podemos, mas também devemos sentir prazer, mas desde que seja com responsabilidade. Por exemplo, podemos fazer um pouco de brigadeiro de panela e comer numa boa de vez em quando, e em certas quantidades, mas se sabe que se fizer 1 quilo com o intuito de comer um pouco e deixar para depois, poderá se sentir de alguma forma tentado a não parar, devorando tudo. É como se a comida criasse boca e te provocasse para ir até o fim, e não seria estranho se antes do final viesse a passar mal. Em outras palavras, você pode tudo, mas também deverá saber quando parar. Gêmeos. Você poderá ficar naquele pique em que, assim que se acorda, se vê como imbatível, conseguindo resolver qualquer coisa, não importa o tamanho que seja, e até se ponha em movimento com tal intenção. Porém, é possível que assim que dê de cara com as situações, comece a se inquietar com determinadas coisas, não importando se grandes ou pequenas, e aí, adeus foco e positividade, passando a se fixar tanto nas coisas que não gostou, e por isso não conseguir fazer coisa alguma direito, até piorando o que gostaria de melhorar ou que poderia te trazer melhoria. E não estou falando apenas de situações novas, mas rotineiras também, pois às vezes tal efeito desanimador acontece somente pelo fato de criarmos expectativas em relação a algo estar mais suave, mas encontrar como sempre esteve, e aquilo que normalmente é tranquilo se torna um fardo pesado, onde toda a energia se vai. Contudo, será necessário que você trabalhe sua tolerância nesta segunda-feira, evitando se chatear com qualquer coisa. Se você se dispor a fazer algo, que esta seja a sua única intenção, sem se preocupar com as condições que poderá encontrar, evitando baixas de energia por discordância com suas expectativas. Câncer ou Caranguejo. Você poderá sentir necessidade de dar sua contribuição ao mundo devido à observação do que passa a seu redor, tanto imediato como mais longínquo, e se será natural que venha a adotar uma postura mais introspectiva nesta segunda-feira, de modo a planejar como tudo vai ser feito. Porém, será necessário ir com calma e tendo responsabilidade, pois agir por impulso poderá fazer com que coloque algo em prática acreditando ser uma solução, mas vir a se desdobrar como um grande problema porque não pensou nas consequências possíveis. Como exemplo simples,
basta pegar a tesoura, algo que adultos e crianças podem usar, mas que as compontas certamente oferecem riscos aos pequeninos, e aquele que pensou melhor sobre os efeitos em determinados tipos de público decidiu criar a sem ponta, podendo ser utilizada com mais segurança pelos mais novos. Outra coisa que precisa ser levada em consideração é que não precisa ser algo grande, pois às vezes uma simples mudança de postura causa grandes resultados, como, por exemplo, descartar o lixo de maneira adequada. Por mais que ninguém possa te seguir, serão rejeitos a menos a causar problemas na sociedade, sem contar que se alguém achar legal, poderá repetir o gesto, e assim outros passam a aderir ao que você iniciou, se desdobrando numa grande transformação. Leão. Você poderá se sentir um pouco para baixo nesta segunda-feira, talvez por acreditar estar um pouco mais sozinho ou não receber o reconhecimento que julga merecer. Como é um signo regido pelo astro-rei, há a necessidade de ser o centro das atenções, e quando isso não acontece, ou se tem tal impressão, começa o famoso melodrama leonino. A questão é que às vezes não ser o centro das atenções pode ser a melhor das bênçãos que poderia receber, e seria interessante passar a pensar por esse lado. É aquela história de que, quando se está no topo e faz algo louvável, todos veem e te aclamam, mas se comete alguma falha, também vai ser visto e criticado, enquanto, caso fosse alguém anônimo, ninguém saberia. Utilizando um termo que está na moda ultimamente, não há necessidade de sempre querer receber biscoito, ou seja, atenção. Muitas vezes, o fato de passarmos despercebidos é a melhor proteção que podemos receber, além de nos dar a possibilidade de encontrarmos certos tesouros sozinhos, uma vez que não terá o foco de outros. Virgem. Será um dia em que poderá sofrer algumas desilusões, pois há a tendência de se apaixonar por algo, seja uma prática, uma coisa, ou mesmo a postura de algumas pessoas, e por conta disso, deixar de perceber outros detalhes, sejam eles escancarados ou mesmo ocultos, vendo a realidade nem tão bela assim apenas quando se tem contato com as situações. No entanto, haverá avisos sutis te informando sobre os possíveis perigos, devendo dar atenção em vez de se lançar de corpo e alma no que julga ser a paixão de sua vida. Por exemplo, às vezes o fato de querer comprar algo que te maravilhou, mas venha a pagar sem dinheiro vivo e o sistema bancário cair, já pode ser um indício de que aquilo não é para você, ou seja, uma tentativa de proteção. É claro que de início poderá chatear, pois é capaz que várias situações tentando travar aconteçam, mas a insistência deixar seguir seu caminho até que venha a perceber o tamanho da furada em que entrou. Aliás, é bem capaz que alguns acontecimentos associados com outras vezes em que passou por situações desagradáveis venham a ocorrer, já dando uma indicação de que deveria repensar seus atos. Libra ou Balança. Haverá a tendência de que você tenha uma segunda-feira bastante tranquila, e que devido a tal estado de espírito, venha a atrair mensagens interessantes, trazendo coisas boas. A questão é que, devido a se sentir tão bem, poderá se sentir receoso em relação a elas, mesmo que seja a procurar por notícias que te interessam, pois o fato de ver coisas tão pesadas acontecendo no mundo inteiro te fará pensar que sua paz poderá escapar, uma vez que há o risco de se contaminar com o astral baixo. Porém, embora haja fatores externos que possam sim influenciar sua vida, procure se lembrar que é você quem determina se vai sentir o que vão te propor, seja de bom ou ruim.
Nada pode te afetar se você não permitir. Aliás, o medo de contaminar por si só poderá causar a contaminação tão temida, entrando em contato ou não com possíveis assuntos, e isso sim atrair o que não deseja para si. Aliás, isso é até uma crítica que tenho em relação à espiritualidade de mosteiro pregada por vários espiritualistas famosos, pois é bastante fácil viver em paz se isolando do mundo, muitas vezes negando o que acontece. Basta se lembrar que o externo é reflexo do interno, e se algo não tão agradável chega a nós ou chama nossa atenção, é porque certamente há algo semelhante que ressoa dentro de nós. A ideia da espiritualidade é exatamente transmutarmos interiormente ao ponto de que tais coisas não tão lindas parem de chegar até nós sem que precisemos controlar nosso ambiente externo. Isso não quer dizer que devemos sair a procurar por problemas, porque isso provoca a queda da própria frequência vibracional, mas se chegar algo que não seja tão belo, é porque precisamos resolver aquilo internamente, gerando a transformação fora. Com tal mudança, é natural que coisas maravilhosas comecem a chegar até nós sem qualquer esforço. Escorpião. A pureza poderá ser sua marca registrada nesta segunda-feira, e por conta de tal estado, será natural que acabe atraindo para si a curiosidade sobre determinados assuntos que poderá fazer com que se sinta mais leve, podendo até levar para o resto de sua vida. Apenas vai precisar tomar cuidado com a inveja em suas várias modalidades. Isso porque quando falamos em tal sentimento de baixa frequência, logo tratamos de empurrar para os outros, ou quando assumimos, ainda há aqueles que atribuem cor a ela, quando ela não é boa independente da forma. E a porta mais fácil dela entrar é começar a pensar em outros. Por exemplo, você poderá achar uma coisa legal de se fazer, e logo pensar que vai adotar para que outros sintam inveja de você, ou simplesmente achar algo incrível e se lembrar que alguns de seus desafetos já fazem a mesma coisa, e se por acaso vier a repetir, poderá ser taxado de invejoso. O importante é você e o que achar interessante, e o resto deverá ser completamente desconsiderado, caso contrário, pelo fato de entrar em tal faixa vibracional, aí sim vai começar a atrair de todos os lugares, sejam das pessoas em questão ou mesmo de outros que nada tenham a ver com a história, inclusive recebendo projeções direcionadas para outros. A intenção a ser levada em conta é unicamente tais coisas te deixarem bem, independente da postura alheia. Sagitário. Sua segunda-feira será um verdadeiro convite para você se manter em estado de presença da forma mais plena possível, pois haverá tendência de que venha a se dispersar com qualquer coisa, e por conta disso, acabe por cair nos velhos padrões que desejaria vencer ou ao menos evitar. Pegando um exemplo simples, seria como se dispor a passar um dia sem falar mal dos outros, para ver o impacto que causaria em sua vida, até porque isso mudaria sua vibração, mas deixar-se envolver em determinados assuntos e começar a fazer, vindo a perceber bastante tempo depois, talvez no final do dia. Poderá até conseguir, mas relacionado a determinada pessoa, porém, descontar em outras. Em outras palavras, será necessário se policiar bastante, focando no seu verdadeiro objetivo, sempre comparando-se às atitudes que desejar tomar estão de acordo com ele, de modo que não venha a dar derrapadas. Uma falha ou outra até dá para passar, mas se não prestar atenção, poderá fazer com que passe boa parte do tempo realizando o que gostaria de evitar. Capricórnio.
É possível que você venha a cometer alguns pequenos deslizes, gerando algum tipo de prejuízo, mas nada sério, como apenas perder um pouquinho de tempo, mas que poderá te afetar um pouco. No entanto, talvez tais acontecimentos apenas venham a sinalizar que está diminuindo sua sensação de segurança interior sem perceber, sendo uma excelente oportunidade para voltar a fortalecer. Às vezes a vida utiliza de determinadas situações para nos dar toques do que estamos nos descuidando, de modo que possamos corrigir e termos resultados melhores. Aliás, algo que poderá ajudar bastante é se focar nos sentimentos. Por exemplo, se estiver tomando café da manhã, dar um tapa no copo ou na xícara. Para alguns, a tendência é sentir que o dia começou mal, e se fixar tanto nisso que tudo começa a dar errado, pois a confiança foi para o espaço. Já outros acordam para a vida com tal descuido, e levam na brincadeira, mesmo com toda a sujeira provocada, mas dá um jeito e segue com a vibração elevada, e será normal para tal pessoa, devido à mudança de postura, ter um dia muito melhor, e inclusive o fato de estar mais atento depois do ocorrido, perceber oportunidades que facilmente passariam batidas. Tudo vai depender de como vai lidar com tais situações. Aquário. Uma coisa que poderá estar bastante forte nesta segunda-feira é a capacidade de enxergar sinais onde ninguém consegue ver, de modo a encontrar coisas e situações excelentes, como se só quisessem ser encontradas por você. No entanto, será necessário que você saiba manter segredo, pois também haverá possibilidade de encontrar pessoas que tenham até um jeito amistoso e desinteressado, mas que basta revelar determinadas coisas que ligam as antenas procurando tirar algum tipo de vantagem. Num primeiro momento, poderão até se mostrarem bem dispostas a ajudar, mas talvez a intenção não seja das melhores. Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio, valendo a pena às vezes fazer tudo sozinho do que aguardar pela bondade alheia e isso custar alguns problemas no futuro. Nem sempre aquele que se diz como amigo é realmente seu amigo, da mesma maneira que a lua exibe uma bela luz, principalmente na fase cheia, quando na verdade, é apenas reflexo da luz solar. Peixes. Poderá passar por algumas situações duras, mas que poderão ser verdadeiros presentes do divino, precisando tomar cuidado para não querer forçar, se iludindo na esperança de que possa consertar e fazer o que foi rompido dar certo. Às vezes desejamos tanto algo, mas surge alguma interrupção. Pela forma, vemos como negativo, mas se soubéssemos tudo o que acontecia por trás, saberíamos que seria um livramento. No entanto, não é raro que continuemos a insistir, mesmo diante os vários fracassos, até que conseguimos e quebramos nossa cara da pior forma, compreendendo o porquê que tudo estava acontecendo para não dar certo. Esse tipo de situação acontece mais com mulheres, embora conheça casos com homens, onde algumas se seguram para ter um relacionamento mais íntimo, e o par não aguenta a demora do que interessava a ele, decidindo dar aquela relação por encerrada, ou ameaça o fim, dizendo a causa. E assim, para segurar o príncipe, cede aos desejos dele, começando um relacionamento abusivo, onde não há amor próprio e o par ama apenas parte da outra pessoa. Se soubesse se conformar e deixar ir, certamente estaria aberta para pares melhores, estabelecendo um relacionamento digno, mas a ilusão de que era o melhor que conseguiria a levou praticamente ao inferno. Utilizei essa situação por ser, infelizmente, comum,
mas o conceito do exemplo é bem abrangente, podendo ser utilizado em diversas áreas da vida. O fato de alguma coisa não dar certo pode ser simplesmente o divino nos livrando de algum mal, e seria interessante agir com aceitação do fato em vez de desejar seguir em frente. Por mais que possa ser algo chato, caberá levantar a cabeça e elevar seu astral, se abrindo a oportunidades melhores. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.